Minha diretoria, vamos à polêmica dos últimos dias que vai continuar essa semana, que é em relação ao Maracanã e o pedido do Vasco para jogar contra o Sport no Maracanã, negado pelo consórcio do Maracanã, administrado por Flamengo e Fluminense, que não permitiram por causa de uma análise técnica da empresa que cuida do gramado, dizendo que faria mal pro gramado e tal. Evidentemente, quanto mais jogos, mais mal pro gramado faz. E aqui nós temos alguns cenários muito interessantes sobre o futebol brasileiro. Primeiro, a falta de bom relacionamento entre os clubes que precisam um do outro e não entendem. Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, eles precisam que todos eles estejam bem para que todos ganhem dinheiro. Mas infelizmente isso não é um entendimento claro para eles, e a rixa, a rivalidade, o ego dos dirigentes ainda é maior do que o interesse maior que deveria ser o futebol brasileiro, porque você só ganha dinheiro com um grande campeonato, com grandes rivais, né? Isso é mais ou menos lógico. Por isso defendo tanto as SAFs, para que empresários de verdade entendam a lógica do jogo e não necessariamente defender apenas os interesses dos clubes. Quem faz isso é torcedor, e torcedor não é dirigente, ainda bem, né? Mas os dirigentes são torcedores, e portanto a gente tem cenários como esse. Rica, você acha que o Vasco deveria jogar no Maracanã? Eu, como fã de futebol, acho, claro que eu acho. Eu acho maneiríssimo ver o Maracanã lotado de torcedor do Vasco. Você acha que isso não há qualquer dúvida? Não, não acho não. Acho que há dúvida sim, porque a partir do momento em que a administração do estádio foi do Fluminense e do Flamengo, eles assumiram a administração lá do estádio junto com o consórcio e tal, eles assumiram a responsabilidade dos problemas do Maracanã, de gerenciar o Maracanã e, obviamente, passar a ter prioridade. O Vasco poderia estar ali, por algum motivo, o Vasco não quis estar ou não pôde, mas ele poderia estar ali como um co-gestor do Maracanã para participar, para poder jogar e etc. Então ele sai das mãos do governo e vai para a mão de um gestor que pagou, né, que paga a manutenção e etc. para isso. Então essas decisões não são mais simplesmente o Vasco é um grande time do Rio, tem que jogar no Maracanã. Isso não é mais assim, né? Isso agora tem um contrato que mudou o cenário das coisas. Quando o seu clube se tornar uma SAF, e aí vai para o próprio vascaíno esse exemplo, as coisas que eram como elas eram, porque tradição, porque historicamente sempre foi assim, elas vão deixar de ser, porque vai se tornar uma empresa. Então, por exemplo, eu acho difícil que com uma SAF cuidando do Vasco, daqui 5 anos a torcida organizada do Vasco vai invadir São Januário para discutir com o jogador de futebol. Mas sempre foi assim então, mas é que agora não é mais, porque agora o Vasco não é mais o clube, com os conselheiros mandando e tal, o Vasco é uma empresa. E agora é desse jeito. Como o Maracanã, agora é desse jeito. Goste ou não. Eu não gosto, tá? Eu acho que o Maracanã tinha que ser um estádio de todos os times do Rio, dos 4 times do Rio de Janeiro, e ter condições de receber jogos o máximo possível, que todos os times do Rio de Janeiro jogassem no Maracanã. Sempre o Botafogo tem o Engenhão, o Vasco tem São Januário, mas obviamente que o Maracanã é o Maracanã. Né? O Maracanã é um cartão postal, ele é uma referência mundial e é importante para todo o clube ter o Maracanã como a sua casa. Isso dá grife para o clube. Né? Então, e se for inteligente, se for bem gerido, também isso dá retorno financeiro. Eu entendo Flamengo e Vasco olharem o laudo e falar, por causa de sei lá quantos mil reais, eu vou fuder o meu gramado para ajudar o Vasco. Eu entendo. Eu entendo o flamenguista e o torcedor do Fluminense acharem isso. Entendo. Mas aqui não vai uma discussão de entendimento da paixão. Aqui vai um entendimento técnico. E esse entendimento técnico, antes do gramado, ele passa pela seguinte situação. O Vasco não está gerindo o Maracanã. Então o Vasco tem que pedir para jogar no Maracanã e não dizer, vou jogar no dia tal. Isso mudou. Isso que talvez 20 anos atrás, quando o Vasco falasse, eu quero jogar no Maracanã dia tal, o governo ia lá e fala, claro, tá aqui o Maracanã para você. Não é mais assim. Isso agora passa por outros interesses de pessoas que assinaram um contrato anteriormente de responsabilidade deles. Então, eu não acho tão simples assim como, vamos lá, o governo e vamos entrar com ação na justiça. Não, eu não acho que é tão fácil assim. Eu gostaria que essa situação fosse resolvida de uma maneira muito prática, que é o Flamengo, o Fluminense e o Vasco conseguirem que seus 3 presidentes sentassem na porra de um restaurante e os 3 conversassem e falassem, o que é melhor, como é que a gente faz pra gente se ajudar? E resolver o problema. Né? Mas, infelizmente, como eu sempre digo, o Flamengo quer o Vasco morto, o Fluminense quer o Vasco morto, o Vasco quer o Fluminense morto, o Vasco quer o Flamengo morto. E se o Vasco estivesse na situação de Flamengo e Fluminense, provavelmente faria a mesma coisa. Esse é o grande ponto. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Né? Se fosse o Vasco na situação do Flamengo ou do Fluminense, provavelmente ele ia fazer a mesma coisa. Porque o dirigente de futebol é burro no Brasil. Ele é limitado ao fato do ego dele mostrar que eu fiz uma grande gestão e fudi meu adversário. É isso que ele quer contar pros amigos. Em tese ele não tá lá para ganhar dinheiro, em tese. E aí ele tem que ter o quê? Ele tem que ter o ego inflado de que na gestão dele aconteceu isso, aquilo. Foda-se o futebol brasileiro daqui 10, 20 anos. Foda-se muito.
Entendeu? Ninguém está preocupado com isso. Quem é que sai perdendo quando o Vasco deixa de fazer um grande espetáculo que mobiliza a cidade do Rio de Janeiro? O Vasco, o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo, o Maracanã, todo mundo. Ah, mas realmente vai foder o gramado. É um ponto, é claro que é um ponto. Porque se o Maracanã, o consórcio do Maracanã foi lá, investiu 20 milhões de reais para colocar o gramado lá com lâmpadas holandesas e o caralho e tal, não sei o quê, e o Vasco estava fora desse negócio, porque eu tenho São Januário, eu tenho estádio, eu jogo em São Januário. Não se esqueça desse discurso também. Vamos ser justos para todos os lados. Aí agora o Vasco levanta a mão e fala, quero jogar lá. Aí eu falo, porra, infelizmente aqui nessa data não vai poder. É negócio. Quando houver uma SAF vai ser assim. Então é negócio. Então, sendo um negócio, eu acho que tem muito dessa discussão cultural que ela vai se... Você tem que aceitar que as coisas vão acontecer dessa maneira. Eu gostaria que o lado do Maracanã fosse respeitado entre Fluminense e Vasco? Não, acho que sim. Acho que é legal manter lá uma coisa lá atrás, resolvida lá atrás. Mas aquele Maracanã onde se decidiu, esse é o Maracanã de hoje? Não, não é. Aquele Maracanã onde foi feito esse acordo era o Maracanã do Estado e de todos os clubes, que não tinha um gestor, etc. Hoje, o Maracanã é do Flamengo e do Fluminense, gerido por eles. E, portanto, você tem um novo contrato, uma nova condição, novas instalações, e o Fluminense falou, olha, então, agora eu não tenho mais aquele contrato, eu preciso daquele setor onde vão ficar minhas lojinhas, minhas coisas, e eu quero que seja dessa maneira. Vão ficar meus camarotes e tal, e eu não posso mudar só pro jogo contra o Vasco. E aí? Será que se o Vasco tivesse assumido o Maracanã, ele daria ao Fluminense, o lado do Fluminense? Não sei. Entendeu? É muito mais difícil, é muito mais simples de entender que isso não passa de uma picuinha de merda entre dirigentes de merda, do que necessariamente de uma questão legal, justa ou injusta desportivamente. Pode ser que a justiça vá lá e diga que o jogo tem que ser lá, pode ser que o Maracanã mude de ideia, pode ser que haja uma pressão política, tanto faz o resultado final disso. O ponto é chegar aonde nós chegamos, no momento que nós chegamos, comprova a incapacidade dos times do Rio de Janeiro, assim como do Rio de Janeiro de maneira geral, em gerir qualquer coisa. O Rio de Janeiro é uma cidade que eu amo, que eu moro aqui porque eu escolhi, não porque eu preciso, mas que é uma cidade caótica, uma cidade que não tem nenhum comando. E o comando no Rio de Janeiro, a gente sabe que ele é totalmente informal, quando em outras esferas feitos por bandidos, quando dentro do futebol feito por amadores. E é isso. Então, quando não há bom senso, existe regra. A regra, ela é o que supre a falta de bom senso. Quando você não tem bom senso para acertar as coisas de uma forma razoável, existe uma regra. E aí a regra, ela passa a valer. E se a regra disser que essa decisão é do Flamengo, do Fluminense, do consórcio do Maracanã, desculpa, mas já que não tem bom senso, nós vamos ter que entender. Gosto? Não. Gostaria que fosse assim? Não. Concordo? Não. Mas não fui eu que assinei.